No Brasil existem muitas versões dessa lenda, variando de acordo com a região. Uma versão diz que a sétima criança em uma sequência de filhos do mesmo sexo se tornará um lobisomem. Outra versão diz o mesmo de um menino nascido após uma sucessão de 7 mulheres. Outra ainda diz que o 8º filho se tornará a fera. Outra já diz que é após a morte de um familiar que possuía a maldição e passou de pai para filho, avô para neto e assim por diante. As pessoas conhecem o licantropo na forma humana através de comportamentos estranhos, como mudança de comportamento, misteriosa e quase sempre com olhos cansados e cheio de olheira. O licantropo na forma humana é uma pessoa muito atenta às outras, sempre desconfiando de tudo, como por exemplo, tem muito medo de ser descoberta pela humanidade, que é uma aberração, porém é muito protetor em forma humana. Em algumas regiões, o lobisomem se transforma à meia-noite de sexta-feira, em uma encruzilhada. Como o nome diz, é metade lobo, metade homem. Depois de transformado, sai à noite procurando sangue, matando ferozmente tudo que se move. Antes do amanhecer, ele procura a mesma encruzilhada para voltar a ser homem. Em algumas localidades disse que eles têm preferência por bebês não batizados, o que faz com que as famílias batizem suas crianças o mais rápido possível. Já em outras disse que ele se transforma se deitando onde um jumento se deitou e dizendo algumas palavras do livro de São Cipriano, e assim podendo sair transformado comendo porcarias até que quase se amanheça, retornando ao local em que se transformou para voltar a ser homem novamente. No interior do estado de Rondônia, o lobisomem, após se transformar, tende a atravessar correndo 7 cemitérios até o amanhecer para voltar a ser humano. Caso contrário, ficará em forma de besta até a morte. O escritor brasileiro João Simões Lopes Neto escreveu assim sobre o lobisomem. Diziam que eram homens que, havendo tido relações impuras com as suas comadres, e emagreciam todas as sextas-feiras, em alta noite saíam de suas casas transformados em cachorro ou em lobo, e mordiam as pessoas que eles encontravam. E estas pessoas, por sua vez, ficavam sujeitas a se transformarem-se em lobisomens. Há também quem diga que um 8º filho que tem 7 irmãs mais velhas se torna lobisomem ao completar 13 anos. Também dizem que o 7º filho de um 7º filho se tornará um lobisomem. Outra versão, porém, relata que aquele que é amaldiçoado precisa se deitar nu em um local onde um jumento se deitou enquanto recita palavras do livro de São Cipriano ou reza o credo ao avesso 3 vezes. A lenda do lobisomem é muito conhecida no folclore brasileiro, e assim como em todo o mundo, os lobisomens são temidos por quem acredita em sua lenda. Algumas pessoas dizem que além da prata o fogo também pode matar um lobisomem. Outras acreditam que eles se transformam totalmente em lobos e não metade lobo metade homem. Algumas lendas também dizem que se um ser humano for mordido por um lobisomem, e não encontrar a cura até a 12ª badalada desse mesmo dia, ficará lobisomem para toda a eternidade. No século XIX, Alexandre Herculano escreveu assim sobre o lobisomem da região da Beira Baixa: os lobisomens são aqueles que têm o fado ou sina de se despirem de noite no meio de qualquer caminho, principalmente encruzilhada, darem 5 voltas, deitar-se no chão em lugar onde se deitasse algum animal, e em virtude disso transformarem-se na figura de lobo largado no chão. Esta pobre criatura não faz mal a ninguém, e só anda cumprindo a sua sina, no que tem uma senreira muito galante, porque não passam por caminho ou rua, onde haja luzes, senão dando grandes assopros e assobios para que as apague, de modo que seria a coisa mais fácil deste mundo apanhar em flagrante um lobisomem, acendendo luzes por todos os lados por onde ele pudesse sair do sítio em que fosse visto. É verdade que nenhuma dessas pessoas que contam estas histórias fez a experiência. Nos seus estudos sobre mitologia popular, o escritor e etnógrafo português Alexandre Parafita reconhece que, embora a designação sugira tratar-se de um ser híbrido de homem e lobo, muitas das crenças sobre esta criatura identificam-na na figura tanto de lobo, como cavalo, burro ou bode, consistindo seu destino em ir despir-se à meia-noite numa encruzilhada, rolando-se no chão, onde um animal já antes fizera o mesmo, após o que se transforma em um lobo para aterrorizar a região.
A representação na figura híbrida de homem e lobo não é alheia ao desassossego que este animal provoca, desde tempos imemoriais, no inconsciente coletivo. Escreve este autor: as comunidades rurais transmontanas ainda hoje o encaram como um animal cruel, implacável com os seres mais indefesos, inimigo de pastores, dos caminhantes da noite e pesadelo permanente das crianças que habitam nas aldeias mais isoladas. Não se estranha por isso que no fabulário popular o lobo apareça como símbolo do mal e que o conceito de lobisomem, enquanto produto da fantasia popular, possa ser considerado como uma tentativa de apresentar uma criatura onde se conjuga a ferocidade maléfica do lobo com as emoções ora angustiosas ora igualmente maléficas do homem. Peeira. Peeira ou fada dos lobos é o nome que se dá às jovens que se tornam nas guardadoras ou companheiras de lobos. Elas são a versão feminina do lobisomem e fazem parte das lendas de Portugal e da Galiza. A peeira tem o dom de comunicar e controlar alcateias de lobos. Um extenso relato sobre o lobisomem fêmea português encontra-se nas Traveus em Portugal de John Latouche Londo, 1875. No romance best-seller Covil das Lobas, é possível observar diversas peeiras em uma versão feminina do lobisomem nas criaturas que dominam e controlam a cidade de Meer, sendo metade mulher metade loba, conhecidas pela beleza hipnotizante além de outros diversos talentos. Corredor. O corredor é a pessoa que tem que correr e espalhar a maldição. O corredor é um ser mutante, pode assumir a forma de lobo, de cão ou outro animal. Quando se encontram para quebrar a maldição deve-se fazer sangrar, isto é, fazê-lo sangrar até a morte. Tardo. O tardo é uma espécie de doente, um ser mutante que assume formas de animais mas que pode transformar-se num lobisomem se ao fim de 7 anos não lhe quebrarem a maldição. Correlário. Os correlários são as almas penadas em figura de cão. Se um lobisomem morre antes de terminar os que deixaram promessas por cumprir ou sofreram morte violenta, depois de morto terminam os seus dias como correlario. É isso aí galera, espero que tenham gostado e se gostaram não esquece deixa o like e compartilha e se não for inscrito se inscreve porque vai me fazer muito feliz e até mais.